Fala galera que dá show, sou o Jura do canal do Jura, falando direto de Natal, Rio Grande do Norte. Hoje, domingo, dia 23 de fevereiro de 2025, vamos falar de Vascão. Hoje tem jogando do Vasco Botafogo, né? Clássico, super decisivo e importante para o Vasco. O Vasco precisa de uma vitória, uma boa vitória, para tentar se manter aí no G4 e conseguir a tão sonhada vaga para a semifinal e também garantir vaga na Copa do Brasil do ano que vem, tá certo? Vamos falar de algumas notícias aí do Vasco, do Botafogo, do Veguete, do Lloyd. Mas antes, se inscreva no canal do Jura Vascaíno, ative o sininho de notificações lá em todos, para que você possa receber todas as nossas notificações de todos os vídeos que a gente coloca aqui. Deixe o seu like, né, curtindo, deixando seu like, deixe o seu comentário aí, a sua opinião a respeito. Você acha que o Vasco vence hoje? O que você vai achar? O que você acha da escalação que eu vou já passar para vocês? A questão do Lloyd, o que você acha? Vai ser uma boa contratação a chegada dele, tá certo? Curta, né? E compartilhe o nosso vídeo, tá certo? Bora lá. Antes de tudo, vamos falar aqui, os jogos que aconteceram ontem pelo Campeonato Carioca. Vamos começar falando do Campeonato Carioca, tá? Ontem nós tivemos 3 jogos aí da 11ª rodada do campeonato da Taça Guanabara, ou seja, a última rodada da Taça Guanabara, e tivemos entre Flamengo e Maricá, o Flamengo vencendo o Maricá por 5-0, em Bacaxá, o Boa Vista venceu o Volta Redonda por 2-0, e no Lourivaldão, o Sampaio Corrêa venceu a Portuguesa da Ilha por 3-1. Esse resultado aqui do Sampaio Corrêa não foi bom para o Vasco, porque com isso o Vasco caiu para 5º colocado, tá certo? Saiu do G4 e agora precisa muito da vitória. O Flamengo, com esse resultado de 5-0, garantiu, já estava garantido na semifinal, ele e o Volta Redonda, né? Mas com esse resultado de 5-0 ele garantiu o título da Taça Guanabara. O Volta Redonda ficou em segundo. Então olha só, na tabela está da seguinte forma agora, tá? Com esses 3 jogos que foram realizados hoje. Hoje ainda temos mais 3 jogos, todos às 18h30. Vasco e Botafogo em São Januário. No Maracanã, simultaneamente, teremos Fluminense e Bangu. E no Laranjão teremos Nova Iguaçu e Madureira. Então olha só, vamos lá. Com resultados de ontem, o Flamengo ficou em primeiro com 23 pontos, do Volta Redonda em segundo com 20 pontos, todos esses 3 primeiros aqui já com 11 jogos, tá? O terceiro, Sampaio Corrêa, com 16 pontos. O Madureira, que ainda joga hoje, está em quarto, com 15. O Vasco vem em quinto, com 14. O Fluminense vem em sexto, com 14. O Boa Vista, já 11 jogos também, em sétimo, com 14. O Botafogo vem em oitavo, com 13. O Nova Iguaçu, que também joga hoje, em nono, com 13. O Maricá, que já jogou, terminou em 10º com 12 pontos. A Portuguesa também já encerrou, está em 11º com 10 pontos. E o Bangu, na lanterna, com 12 pontos, já rebaixado com 4. Mas o Bangu, desses aqui ainda vão jogar o quarto, Madureira. O quinto, o Vasco. O sexto, Fluminense. O oitavo, Botafogo. O nono, Nova Iguaçu. E o lanterna, o Bangu, né? O que acontece? O Vasco precisa o que aí, Vamos lá, vou dizer para vocês o que o Vasco precisa para conquistar a vaga nas semifinais aí, tá? Precisa vencer do Bangu e torcer pelo tropeço do Fluminense ou do Madureira para poder chegar na semifinal, tá certo? Os resultados de sábado da 11ª rodada deixaram o Vasco em 5º lugar e, portanto, fora do G4, tá? Desta forma, a única chance do Vasco chegar à semifinal do Carioca vai ser vencendo do Bangu e torcer por um tropeço de um dos 2 times, ou do Fluminense ou do Madureira, tá certo? O Madureira não vence, ou seja, o Madureira não vencer do Nova Iguaçu, o empate é o suficiente. O Fluminense não vencer do Bangu, ou se vencer com um placarzinho bem magrinho de 1-0, e o Vasco também vencendo do Botafogo por 2-3-0, porque aí o Vasco consegue uma vitória, uma classificação pelo saldo de gol, tá? A situação do Fluminense,
O Fluminense não vencer o Bangu ou vencer de forma que iguale o saldo de gol do Vasco. Se igualar o saldo de gol do Vasco, não iguala o número de gol pró, tá certo? Porque olha só, o Vasco hoje, tá aqui, vamos voltar aqui para a tabela, o Vasco hoje, ele tem o mesmo número de saldo de gol do Fluminense, 3. Só que o Vasco tem 12 gols pró e o Fluminense tem 10, ou seja, tem 2 gols pró. O Vasco precisa ganhar, por exemplo, Botafogo de 1-0, então tem que torcer para o Fluminense ganhar do Bangu de 1-0. Porque aí continua com um saldo pró de 2. Deu para entender? Então, essa é a situação do Vasco para o Campeonato Carioca, tá certo? Agora vamos passar a escalação que já foi confirmada pelo Carille, tá? E tem novidade aí que é o Ryan como titular, tá certo? O técnico Carille confirmou a escalação do Vasco para esse domingo no jogo contra o Botafogo às 18h30 em São Januário. O Vasco vai para campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton. Hugo Moura, Tietê, Felipe Coutinho, Lucas Zucarelli, Veguete e Ryan. Então, esse é o time que vai enfrentar o Vasco, o Botafogo, já confirmada a escalação, tá certo? Repetir para você, tá? Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê, Felipe Coutinho, Lucas Zucarelli, Veguete e Ryan. Esse é o time que vai enfrentar o Botafogo, tá? E o Botafogo vai ter aí desfalques importantes, né? Não vai jogar o Barbosa e nem o Danilo Barbosa, tá? Eles foram suspensos, tá? E não vão poder jogar, ou seja, vai ter uma zaga inédita contra o Vasco, tá? Os 2 jogadores eram titular, então o Vasco vai ter mais uma vantagem, além da situação do Botafogo, que não vem boa psicologicamente, né? Ainda vai ter que jogar com uma zaga que não é a titular. Então, basta ter que tirar muito proveito disso também, tá certo? Agora, saindo do Campeonato Carioca, entrando aí em algumas notícias do Vasco. O Veguete soube, através de seus representantes, que o River Plate está de olho nele e que queria fazer uma proposta para tentar convencer ele a deixar o Vasco para ir para o River Plate. O interessante foi que o Veguete nem quis papo. O Veguete não quis ouvir a proposta do River Plate. Não quis nem papo, não quis nem que chegasse no ouvido dele a proposta do River Plate, porque o foco dele é Vasco, ele não quer sair do Vasco, está muito contente com o Vasco e pretende continuar aqui, ainda mais depois de renovação de contrato. Então ele não quis nem olhar e nem pensar em escutar proposta de River Plate, ou seja, de qualquer outro time. Vão tentar ainda tirar o Veguete tudo quanto é jeito do Vasco, mas o Veguete está focado no Vasco e ele já disse que está muito feliz e contente, que não quer. Ele só sai do Vasco se o Vasco não quiser ele. E ainda mais agora, depois que já foi feita a renovação de contrato dele. Agora mesmo que ele não quer, tá certo? Então, vamos ficar tranquilo com isso. Enquanto isso, o Vasco tinha dado um prazo para que o Lloyd resolvesse a situação dele até hoje, domingo, dia 23. Que se até hoje não tivesse nenhuma posição relacionada às negociações, à liberação de vem ou não vem, o Vasco hoje ia dar por encerrada as negociações e já teria um plano B para não trazer o Lloyd, tá certo? Só que hoje o clube turco lá do Lloyd, o Alanyaspor, deu ok. Hoje foi dado ok. O time turco liberou o Lloyd, tá certo? Para que eu pudesse fechar com o Vasco. Então, o Alanyaspor da Turquia aceitou a proposta do Vasco pelo atacante Lloyd, tá? Agora é tudo questão de troca de documentação, tá certo? Informação dada até também pelo Lucas Pedrosa, tá? E eu procurei saber, realmente tem essa confirmação. Algumas fontes me informaram que realmente isso aconteceu. Já está acontecendo, tá certo? Então, por isso até que eu estou vindo passar aqui. Porque não é uma questão só de Lucas Pedrosa, não. Eu procurei saber, são 17h28, para que eu pudesse confirmar essa notícia dada pelo Pedrosa às 13 horas. Eu também procurei saber, fiz levantamento e realmente
está nessa situação, tá? Após o clube turco fazer um jogo duro pela proposta do Vasco, o Alanyaspor se mostrou flexível neste final de semana em relação ao Vasco, que recebeu o sim, tá? Com isso, o Vasco já enviou as documentações e agora espera o retorno com tudo assinado pela equipe da Turquia. Desta forma, o ponta angolano também aguarda a finalização para que o Vasco emita as passagens para a Lloyd viajar e fazer os exames, tá certo? Posteriormente, assina o contrato e vira jogador em definitivo do Vasco da Gama. Então a galera aí que estava torcendo aí pelo Lloyd, tá certo? Ó, tudo resolvido, tá certo? Eu não sou de dar especulação, tá certo? Eu procurei colher as informações e realmente procede essa informação aqui dada pelo Pedrosa às 13h01 da tarde, tá? 13h01 da tarde, só podia ser da tarde. Então, já está tudo resolvido. O time do Lloyd lá, o Alanyaspor da Turquia, liberou o jogador, aceitou a proposta do Vasco, já trocaram documentações, só falta agora o retorno dessa documentação via assinado, para que o Vasco possa sim, então, confirmar passagem, para que ele possa vir para o Rio, assinar com o Vasco por definitivo, e aí já se tornar jogador do Vasco. E aí vai ser o 8º. Se isso acontecer ainda hoje, vai ser o 8º reforço do Vasco. Sem contar que ainda está tentando trazer mais um aí do Atlético Mineiro e também está na busca de mais um zagueiro, que é o do Palmeiras. Se tudo isso acontecer, o Vasco pode fechar essa janela aí. E ainda tem mais o colombiano, o menino, né? O Villarreal. O Vasco conseguindo realizar essas 3 negociações, o Vasco consegue fechar a janela com 8 contratações. 8 não, 11 contratações. Dessas 11 contratações, a gente pode tirar aí que 5 dá uma expectativa muito boa de dar certo. Então vamos torcer para que realmente essas contratações realmente sejam finalizadas, para que a gente possa ter um Vasco mais forte para temporada, por restante da temporada, para o Campeonato Brasileiro, que vai ser pesado. Tá certo? Então, ó, essas foram as notícias do Vasco. Daqui a pouco, Vasco e Botafogo, estaremos aqui de olho ao vivo, esperando tudo para que você possa também estar por dentro e torcendo pelo Vascão da Gama, né? Se Deus quiser o Vasco ganhar hoje, a gente tem que torcer aí. Meu palpite hoje, o Vasco 3-1, e torcer para o Fluminense fazer no máximo 1-0 no Bangu, ou de preferência empatar com o Bangu. E o Madureira também, para que o Madureira também não ganhe do Nova Iguaçu, que o Nova Iguaçu consiga pelo menos aí um empate, né? Um empatezinho seria bom, que o Nova Iguaçu iria ficar com 14, o Madureira ficaria com 16 e o Vasco ganhando iria 17. Então ficaria muito melhor, tá certo? Que aí ele jogaria Sampaio Corrêa para 4º, ele entraria em 3º, Sampaio Corrêa para 4º, o Madureira cairia para 5º, né? E o Fluminense se empatando também ficava aí no bolo, na luta por mais uma vaga. Então é isso aí, galera. Ó, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal do Jura Vascaíno, ative o sininho de notificações, tá? Compartilha e comente, deixa o seu comentário aí, ajuda a gente a crescer aqui no YouTube, tá certo? Deixa o seu comentário aí, sua opinião a respeito do vídeo, do jogo, dessas contratações, do que você acha do Vasco, o que você está achando do Pedrinho nessa janela, tá certo? Saudações vascaínas e até a próxima, valeu!